Olá a todos, aqui é a professora Elizabeth Duarte e vamos discutir agora um atributo dos estudos epidemiológicos chamado de validade. Validade em estudos epidemiológicos. Vamos recordar que o interesse central na epidemiologia analítica é, a partir de uma pergunta formulada, dirigida a uma determinada população de estudo, usualmente o que acontece é a gente faz um procedimento amostral e para essa amostra a gente identifica esses resultados a partir de observações. E o interesse maior será que a gente consiga, a partir dos resultados amostrais, tirar conclusões para essa população de onde essa amostra foi selecionada. E essas conclusões se baseiam em processos de inferência estatística, porque sabemos que amostras encerram em si o erro aleatório, o erro devido ao processo amostral. Precisamos incorporar nos nossos resultados amostrais a imprecisão devido ao erro aleatório e tirar conclusões válidas para a população de estudo. O que então afeta a qualidade dessas conclusões? Tanto o atributo de validade quanto o atributo de precisão dos estudos epidemiológicos. Já comentamos também na aula anterior que validade diz respeito à ausência de erro sistemático e que precisão diz respeito à ausência de erro aleatório. A validade, então, ela é principalmente afetada pela existência de erros nos procedimentos e na metodologia utilizada no estudo, que são as tendenciosidades, os bias, que são chamados de erro sistemático, e a precisão ela é afetada pelo erro aleatório, um erro inerente ao processo amostral, que é também chamado de erro amostral. Na aula passada já falamos sobre precisão, em uma aula anterior, e nessa aula de agora vamos comentar sobre validade e seus erros sistemáticos. Vamos já inicialmente mencionar que existem dois tipos de validade: validade interna e validade externa. Vamos comentar primeiramente a validade interna e no final desta aula comentaremos sobre validade externa. Quando falamos apenas validade, usualmente estamos nos referindo à validade interna. Bom, como já mencionamos, a validade interna é a ausência de erro sistemático, ou seja, é a medida em que um parâmetro estimado por uma amostra é verdadeiro para a população fonte, para a população que deu origem àquela amostra. De outra forma, é perguntar: as inferências são corretas? À medida que eu incorporei o meu erro aleatório, eu consegui, de fato, falar de forma válida da população de estudo, com as minhas conclusões e com as minhas inferências? Precisamos então entender que existem vários tipos de erros sistemáticos que afetam a validade interna dos estudos epidemiológicos. Existem artigos que comentam sobre esses erros e que trazem dezenas deles, já tipificados e já bastante conhecidos. Normalmente eles são agrupados em pelo menos 4 grandes conjuntos de vieses ou erros sistemáticos: o viés de seleção de informação, o viés de ambiguidade temporal, que alguns autores vão considerar um tipo de viés de informação, e o viés de confusão ou de confundimento. Vamos falar um pouquinho de cada um deles com alguns exemplos. O viés de seleção. Ele é um erro sistemático decorrente de uma amostra não representativa da população de estudo, com respeito aos eventos de interesse. A amostra ela pode não ser representativa completamente da população de estudo, mas ela tem que ser representativa naquilo que interessa ser investigado, ou nas relações entre as variáveis que interessa ser investigado. Se isso não ocorre, é porque houve um viés de seleção, alguma distorção no procedimento de escolha ou na manutenção daquela amostra no estudo.
Isso ocorre, por exemplo, quando estudamos voluntários. Quando as pessoas se voluntariam para uma determinada pesquisa, existem motivos para isso, que podem ser tendenciosidades, trazendo grupos de pessoas mais ou menos doentes, com determinadas características ou não. Estudo de demandas também. As demandas, em geral, sofrem atritos relacionados ao acesso aos serviços de saúde. Então, as pessoas que estão dentro do serviço de saúde, em geral, têm características diversas daquelas que teriam a mesma doença, mas estão fora do atendimento à saúde. Por exemplo, casos mais leves, menos sintomáticos, pessoas com nível socioeconômico mais baixo, ou pessoas que moram em áreas geográficas mais distantes, ou com menor conhecimento, ou que têm um trabalho que demandem mais tempo na ocupação, sem ter muito tempo para procurar o serviço de saúde, usualmente são subrepresentadas em demandas de serviço de saúde. Pessoas que têm incapacidades físicas também. Outro problema no viés de seleção são as perdas seletivas. Por exemplo, em estudos prospectivos, os indivíduos que desaparecem dos estudos, que desistem de participar ou se recusam a continuar no acompanhamento, podem, no final das contas, distorcer de forma importante a amostra inicialmente feita, ainda que tenha sido adequada. As perdas, usualmente, quando ultrapassam 20%, elas são consideradas bastante danosas para os estudos. Então, o pesquisador deve fazer um esforço para que isso não aconteça. Existe também um viés bastante conhecido, que é o viés de prevalência ou dos sobreviventes. Ele está muito presente em estudos transversais. E é compreendido que pessoas, casos prevalentes de doenças, superestimam aquelas pessoas que sobrevivem mais à doença e por isso se acumulam na população, e subestimam os casos que desaparecem rapidamente da população, seja por cura ou seja por morte, não estando então permanecendo na população como casos prevalentes. Vários desses exemplos, o que provoca é no final uma amostra tendenciosa, uma amostra não probabilística produzida por algum viés de seleção, comprometendo, portanto, a validade do estudo. Aqui é um exemplo de caso o pesquisador tivesse o interesse de estudar pacientes com tuberculose pulmonar, baseado nas notificações do SINAM. A partir daí, ele iria fazer um acompanhamento desses pacientes, de uma amostra deles, para então analisar algum desfecho de interesse. Por exemplo, abandono ao tratamento, ou motivos de abandono, etc. Vejam que, inicialmente, a população-alvo dele seria pacientes com tuberculose pulmonar. Mas, para operacionalizar essa população-alvo, ele definiu, então, que seriam pacientes com tuberculose pulmonar notificados no SINAM, no Brasil, em um determinado ano. Aí ele já vai perder uma série de pessoas que teriam tuberculose pulmonar e que não foram atendidos no serviço de saúde, que não tiveram acesso ao diagnóstico e aquelas que foram, embora tivessem diagnóstico e atendimento, podem ter sido subnotificadas ao SINAM. Vários atritos ocorrem aí. Bom, de qualquer forma, a notificação ao SINAM definiria a população de estudo dele, a população fonte. A partir daí, ele iria fazer uma escolha aleatória e iria tentar localizar esses sujeitos. Teria mais perdas por conta de endereços errados e de mudança de endereço, onde ele teria dificuldade de localizar 100% da amostra selecionada. Teria também as pessoas que não iriam concordar em participar do estudo de segmento e poderia ter recusas. Teria também aquelas que abandonariam o segmento, a depender do tempo de segmento, poderia isso ser mais ou menos problemático. E no final ele teria uma amostra a ser analisada com todos esses atritos que nós comentamos,
com respeito à amostra anterior ou à população anterior, que seria a população de tuberculose pulmonar de uma forma geral. Então isso tem que estar em mente do pesquisador quando ele for analisar os resultados e as evidências que ele encontrar. Outro tipo de viés importante, né, no campo da epidemiologia é o viés de informação. São os vieses de informação, que é um erro sistemático decorrente do processo de mensuração das variáveis de interesse. Por exemplo, está aí o viés de detecção, muito importante, principalmente nos estudos longitudinais, onde a detecção dos casos novos de doença deve ser aferida de uma forma adequada e comparável entre os grupos. O uso de diagnósticos com baixa sensibilidade ou baixa especificidade ou a abordagem diferenciada entre os grupos para a detecção de casos é bastante importante para esse viés de detecção. Existe também o viés do observador ou do entrevistador, muito importante quando o estudo, por exemplo, ensaios clínicos não são mascarados e o pesquisador ou observador pode ser tendencioso na hora de abordar o paciente, sabendo ou não que ele está recebendo a droga nova, ou que ele tem uma determinada exposição ou não. Existe também o viés de memória, que são equívocos de memória ou acurácias diferenciadas na memória dos sujeitos, que pode ser inclusive influenciada por uma condição de desfecho, se ele é caso ou se ele não é caso. Entre os viés de memórias tem um bastante conhecido, que é uma situação de estudo entre mulheres que tiveram bebês com malformação, casos, e os controles seriam mães que tiveram bebês normais e teriam que recordar o que aconteceu durante a gestação. A acurácia com que essas duas mulheres lembram dos detalhes da gestação é muito diferenciada, podendo produzir resultados distorcidos, principalmente em termos de comparabilidade dos resultados de casos e controles. Existe também um viés que é classificado entre os viés de informação, que é chamado de ambiguidade temporal, e que eu vou destacar ele aqui para a gente dar atenção devida a ele. A ambiguidade temporal é também chamada de viés de causalidade reversa. É um tipo de viés de informação que é originado do erro na definição da temporalidade dos eventos. Erro na definição dessa temporalidade vem da nossa incapacidade de dizer o que é causa e o que é efeito, principalmente por conta da ausência de temporalidade entre esses eventos. Esse viés está muito presente nos estudos transversais, mas também pode estar presente em estudos caso-controle com casos prevalentes. A ausência de um acompanhamento prospectivo, concorrente, faz com que o pesquisador possa errar, classificando o que é causa como desfecho e classificando como desfecho o que é causa. Temos alguns exemplos. Por exemplo, se fôssemos avaliar simultaneamente a dieta, se é hipossódica ou não, e a prevalência de hipertensão arterial em uma área geográfica de pacientes que são atendidos por programa de saúde da família. A gente teria muita dificuldade de saber se a dieta atual é causa da hipertensão, então ele tem uma dieta com muito sódio, por isso ele tem hipertensão, ou se a dieta atual já foi modificada em função do diagnóstico de hipertensão, ou seja, se a dieta atual é consequência do diagnóstico de hipertensão. Não me surpreenderia, neste caso, ter uma associação entre dieta hipossódica e a presença de um diagnóstico de hipertensão, já que, para a grande maioria das pessoas que têm esse diagnóstico, a recomendação médica é de reduzir o sal da dieta. Eu poderia chegar à conclusão que dietas hipossódicas são fatores causais para a hipertensão arterial, caso eu não tivesse já conhecimento anterior sobre essa relação. E esta
é então que a gente chama este é então que a gente chama de ambiguidade temporal. Várias situações podem ser mencionadas. Por exemplo, os estudos de HPV com câncer de útero, por muito tempo, se pensou que poderiam ser resultados de ambiguidade temporal, imaginando que, como eram casos prevalentes de câncer e casos prevalentes de HPV, os pesquisadores imaginavam que o câncer podia produzir lesões que, por sua vez, pudessem promover a infecção por HPV, e não o inverso. E aí vários estudos tiveram que ser conduzidos para provar a temporalidade entre esses eventos, mostrando que, na verdade, a infecção por HPV precedia o início do câncer de colo uterino nessas mulheres, provando então essa associação, e descartando a possibilidade de ambiguidade temporal, mas que seria bastante plausível. Outro exemplo também pode ser toda essa história de comportamentos violentos na adolescência e o consumo de jogos violentos, de videogame, etc. Não sabemos se são os jogos violentos que produzem esse comportamento violento ou se é o inverso, se o comportamento violento propicia o jovem a procurar jogos violentos. Esse comportamento já do indivíduo violento propiciam os jovens a procurar jogos violentos. Muito em moda quando acontece algum evento dramático de assassinatos, etc. Muito em moda essa discussão, né? Bom, o terceiro viés, então, foi a ambiguidade temporal. O quarto viés é um viés bastante importante, que é chamado viés de confusão ou confundimento. É um erro sistemático decorrente de uma ou mais variáveis relevantes que foram omitidas da análise. Elas não foram consideradas na análise e, por isso, elas produzem um resultado distorcido, tendencioso, misturando o efeito dela com a variável de interesse. O viés de confusão resulta da falha em incluir no estudo as variáveis mais relevantes para a análise de associação em questão. O viés de confusão só diz respeito a estudos analíticos, onde existe um interesse específico numa associação entre duas ou mais variáveis. As análises ajustadas por modelos multivariáveis com regressão logística, regressão linear, regressão de Cox, elas são úteis para o controle dessas variáveis de confundimento, porque elas conseguem, por modelos matemáticos, isolar o efeito de cada variável estritamente e considerar então o ajuste por essas confundidoras. Podemos ver um exemplo para que isso fique mais simples de ser compreendido, não tem nada de complicado, como essa carinha quer dizer. O exemplo é a associação entre consumo de café e câncer de pâncreas. Neste exemplo, poderíamos pensar que uma variável muito importante a ser considerada na análise também seria o tabagismo. Por que a gente pensaria no tabagismo como uma variável confundidora da associação entre café e câncer de pâncreas? Porque sabemos que pessoas que consomem muito café tendem, em média, a ser mais consumidoras de tabagismo, ou o inverso. Os fumantes tendem, em média, a consumir mais café. Então, a presença dos tabagistas primordialmente entre os consumidores de café já produz um excesso de risco nesse grupo, porque nós sabemos também que o tabaco é um fator de risco conhecido para câncer de várias localizações, incluindo o câncer de pâncreas. Então, a presença dos tabagistas entre as pessoas que mais consomem café poderia produzir um excesso de risco adicional, não devido ao café nesse grupo,
quanto à incidência de câncer de pâncreas, produzindo então como resultado final uma superestimativa da associação do café com um risco maior de câncer de pâncreas do que as pessoas que não consumiam café, onde o tabagismo está menos presente. A necessidade de controlar para o tabagismo pode ser por meio de estratificação, pode ser por meio de análises multivariáveis, é fundamental nesse caso, para isolar o efeito do café e anular o efeito do tabagismo nessa análise. Uma forma de fazer isso é considerar, por exemplo, só pessoas não tabagistas e, dentre elas, analisar o efeito do café de consumidores pesados de café no câncer de pâncreas, ou apenas pessoas tabagistas e analisar a relação do café com câncer de pâncreas, ou usar análises mais sofisticadas para isso, que existem como modelagens matemáticas. Então essa é a ideia do viés de confundimento. Ou seja, eu tenho um fator a ser estudado de interesse e uma associação com o desfecho que me interessa aferir. E eu tenho que verificar, então, todas as variáveis externas a essa associação que poderia confundir esse meu resultado de interesse. Porque sabemos que o desfecho não é causado ou protegido apenas por um fator. Existe uma multicausalidade já bem conhecida. No caso do nosso exemplo, vimos que o tabagismo, se não considerado, poderia produzir uma associação superestimada, uma associação falsa de café com câncer de pâncreas. Porque sabemos que entre as pessoas que consomem muito café existe uma frequência em média maior de tabagismo do que entre aqueles que não consomem, trazendo para o grupo dos consumidores de café um risco adicional devido ao tabagismo e produzindo então uma associação que poderia estar distorcida por conta dessa variável confundidora. O que fazer sobre os erros sistemáticos, sobre esses vieses que acabamos de comentar? Bom, no delineamento do estudo tem muita coisa a ser feita. Sobre viés de seleção, a gente deve fazer amostras probabilísticas, nos ensaios clínicos usar aleatorização nos estudos, nos estudos de coorte, nos ensaios clínicos também, minimizar ao máximo as perdas, minimizar a não resposta, né, evitar que existam recusas, fazer procedimentos para proteger o estudo neste sentido. Em relação ao viés de informação, no delineamento do estudo, a gente deve fazer treinamento, capacitação das pessoas envolvidas, pré-testar instrumentos, avaliar a sensibilidade e especificidade dos testes diagnósticos que estão sendo usados, utilizar os melhores possíveis, comparáveis entre os grupos que serão estudados, utilizar mascaramento sempre que possível para proteger também a qualidade da informação coletada e não permitir distorções. Com respeito ao viés da ambiguidade temporal, que está incluído entre os vieses de informação, a gente deve mencionar a necessidade de estudos prospectivos. Então, os estudos prospectivos, em geral, são mais protegidos quanto ao viés de ambiguidade temporal. Com respeito aos vieses de confusão ou confundimento, no delineamento a gente tem algumas estratégias. Uma delas é a restrição, ou seja, eu restringo minha variável e não permito que ela varie. Então, por exemplo, quando eu falei, pego só agora não tabagistas e analiso a associação entre café e câncer de pâncreas, o que eu fiz foi restrição no delineamento do estudo. Posso fazer aleatorização no caso de ensaios clínicos, também a aleatorização vai balancear as variáveis confundidoras, e nos estudos, principalmente caso controle, o pareamento é uma estratégia de controle de variável de confusão, porque também faz o balanceamento dele entre os grupos, entre o balanceamento dessas variáveis entre os grupos.
Na análise, a gente não tem muita coisa a ser feita para a prevenção de vieses. No viés de seleção, não tem muito o que fazer. Se a população estudada está distorcida, teremos que fazer uma reflexão sobre como esse viés está atuando, mas não tem muito como corrigir isso. Viés de informação, apenas se eu souber qual é o erro, por exemplo, quando uso testes diagnósticos com baixa sensibilidade, baixa especificidade, eu sei de alguma forma como é o erro e poderia tentar corrigir um pouco, mas também é bastante difícil. E para confundimento, não. Para confundimento, eu tenho análises estatísticas que permitem o controle de confundimento, como já mencionamos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre validade externa. Tudo que nós falamos até agora são critérios de validade interna, ausência de vieses, controle de vieses. Validade interna é necessária para que o estudo tenha validade externa, mas não é suficiente. Então, o que é a validade externa? A validade externa diz respeito ao potencial para generalizar os resultados para populações externas, não para a população estudada apenas, para a população com atributos mais amplos do que os atributos da população estudada. Então, a pergunta é se os resultados podem ser aplicáveis para uma população externa àquela que foi estudada. A gente diz que isso corresponde à generalização dos resultados. Então, eu tenho uma amostra que foi originada de uma população estudada e eu concluo coisas sobre a população estudada através de inferência estatística. O meu estudo é válido se essas inferências estatísticas foram feitas adequadamente e que produziram resultados próximos da realidade daquilo que está acontecendo na população estudada. A qualidade dessas inferências diz respeito à validade interna do meu estudo, correto? Agora, pegar esse resultado, essas inferências, essas evidências e aplicá-los a uma população externa, não estudada, mais diversificada do que aquela que foi estudada, isso diz respeito ao atributo de validade externa do meu estudo, ou a capacidade de generalização dos resultados. Isso acontece quando eu tenho uma população que se assemelha a uma população que não foi tão restritiva na seleção. Quando eu não apliquei critérios tão restritivos, critérios muito exigentes, e que eu deixei a população com características mais variadas. Ou também acontece a possibilidade de generalização quando de fato a minha pergunta eu não espero que ela seja modificada por estes específicos atributos populacionais. Por exemplo, estudando uma droga para malária, observei que ela é eficaz em um conjunto de garimpeiros no norte de Mato Grosso. Eu penso que eu poderia generalizar esses resultados para a população trabalhadora também do Acre ou da Amazônia Legal como um todo. Penso, inclusive, que mulheres poderiam também se beneficiar da mesma forma da eficácia dessa droga, porque eu não acredito que sexo e ocupação ou local de residência dentro do Brasil afetasse o resultado da eficácia da droga. Então, eu poderia generalizar sim. Talvez não pudesse generalizar a eficácia de uma droga antimalárica para pacientes da África, porque lá a resistência aos antimaláricos é diferente da resistência no Brasil. Então eu diria, não, o resultado não tem validade externa para a África, mas tem validade externa para a região amazônica brasileira. Então a maneira com que a população estudada é definida num estudo epidemiológico restringe ou amplia a sua capacidade de generalização. Então, eu tenho que estudar muitos atributos da população estudada, os critérios de inclusão, de exclusão, a pergunta específica que está sendo respondida, para que então eu possa discutir validade externa de um estudo epidemiológico. Aqui traz um exemplo de validade
externa, então uma amostra de 143 homens de 14 a 49 anos residentes numa área malárica, com falcíparo não complicado, com até 2 cruzes que aderiram ao tratamento oferecido no ensaio clínico randomizado. A população externa a esse estudo seriam homens e mulheres de qualquer idade, residente em qualquer área geográfica endêmica do Brasil, com malária falcíparo, porque seria impossível generalizar para outra espécie de malária, já que o tratamento é bastante específico, que podem ter níveis distintos de aderência ao tratamento oferecido. Esses talvez também pudessem se beneficiar desse estudo, desse resultado desse estudo, se valendo da qualidade de validade externa dele. A capacidade desse resultado ser adequado para a população estudada, de onde a amostra foi retirada, diz respeito à validade interna, mas a capacidade de generalização desses resultados para uma população mais diversa, incluindo a população alvo, que talvez seja mais diversa, também a população externa, que talvez nem tenha sido estudada, diz respeito ao atributo de validade externa de um estudo epidemiológico. Com isso, encerramos a nossa aula de validade. Espero que todos tenham bons estudos desse material.